Então, pessoal, nós estamos começando agora o nosso módulo, que vai falar um pouco sobre os modos da revelação verbal de Deus. Nosso intuito é tratar dos modos da revelação verbal de Deus. Nós vamos ver que, no que tange a revelação, existe a revelação que é não verbal e a revelação que é verbal, também conhecida como revelação geral e revelação especial. Entretanto, como eu coloquei os modos da revelação verbal, nós vamos ver que há no desenvolver da história da redenção, há no desenvolver da história bíblica, o Senhor se manifestando de modos diferentes em determinadas épocas. Então, a gente vai aprender um pouco sobre isso nessa disciplina. Esse que é o intuito do nosso curso, e eu espero passar isso para os irmãos. Então, antes de nós começarmos, eu quero só falar aqui a respeito dos materiais que nós vamos usar. Aqui eu estou com a Bíblia. A Bíblia, ela é a nossa fonte de regra e fé, né? Nossa fonte daquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. Então, segundo ela, nós vamos estudar esse curso. Mas eu peguei 2 livros. O primeiro livro é Teologia Sistemática, do Luiz Berkhof. Teologia Sistemática, do Luiz Berkhof. Ele fala sobre a teologia sistemática de uma forma completa, né? Essa disciplina ela está logo no início. Quando nós vamos estudar a teologia sistemática, vocês vão poder observar que está logo no início de toda a teologia sistemática um pouco sobre a revelação de Deus, aquilo que ele se deu a conhecer. Então, você vai ter a oportunidade, se você quiser, tem esse material do Luiz Berkhof, Teologia Sistemática. E o segundo livro referência nosso aqui, que é, na verdade, uma série dos livros do Dr. Heber Campos, é o Eu Sou. Por que eu peguei o segundo aqui? Porque é no segundo que vai tratar sobre os modos da revelação verbal de Deus, que é o objeto do nosso estudo. O primeiro vai falar sobre, lógico, sobre a revelação verbal, mas também não vai tratar modo a modo, que é a teofania, que é as profecias, que é a operação concursiva, a revelação em Jesus Cristo. E o nosso objetivo é, ao longo dessas aulas, ir estudando modo por modo e vendo que alguns modos cessaram por determinado momento, outros modos estão em continuidade e outro modo ainda a gente vai poder receber essa forma de comunicação do Senhor. Pelo menos por ilação, a gente deduz isso dos textos bíblicos, no momento que nós estivermos na glória, né? Com o Senhor já. Então, antes de eu também iniciar a nossa exposição, quero só chamar a atenção dos irmãos, que se vocês vão ver logo no slide, eu vou disponibilizar esses slides, que a primeira e a segunda tela, elas são idênticas. No quê? Na apresentação, tá vendo? Modos da revelação verbal de Deus. Uma é a sarça ardente e a outra é essa foto de Michelangelo. Por que eu estou fazendo essa observação? Que um irmão, carinhosamente, lógico, me advertiu a respeito dessa foto, que é a de Michelangelo, que está na Capela Sistina, no Vaticano, né? Então, ele falou que Michelangelo tinha a intenção de ser um reacionário ali em relação à sua posição quanto ao que ele entendia teologicamente. Mas o que eu quero deixar claro é que essas ilustrações elas não têm o cunho de apresentar a arte, né, a arte que foi desenvolvida ali, mas tem somente a finalidade de demonstrar que aquilo que eu quero transmitir, um pouco daquilo que eu quero transmitir. Porque como o Senhor ele agiu de forma a se apresentar com fisicalidade, logo nos primeiros capítulos da Bíblia nós vamos ver isso, eu entendo que nós podemos visualizar por meio dessas artes. Então, na primeira eu coloquei uma sarça ardente, a gente vai ver que o Senhor se manifestou dessa forma, uma forma teofânica, né? Uma forma em que ele assume uma fisicalidade, então foi esse o objetivo. E aí, no futuro, vocês vão ver outras fotos, e aí você pode pensar assim, mas será que o Ronaldo está querendo fazer alguma mensagem subliminar a respeito daquilo que
que o pintor fez. Não, não tem nada disso, não tem nada disso. É só a fim de ilustração mesmo, tá bom, meus irmãos? Então, tá aí, a primeira é uma sarça ardente, é lógico que é uma figura que eu encontrei na internet, e a segunda é a pintura de Michelangelo, mas também não tem, não foi o meu objetivo. Entretanto, como eu postei ontem, né, ele veio me advertir, falando que Michelangelo tinha uma posição reacionária, enfim, no fim, ele quis me falar, dar a entender que colocar essas imagens fere o segundo mandamento do Senhor. É um erro clássico, né? Um erro assim, totalmente admitível, a pessoa que está começando os estudos pensar isso, porque o Senhor mesmo, ele manda com que nós administramos a cultura. Então, é normal que nós, como pessoas nesse mundo caído, venhamos trabalhar em prol da cultura, em prol da redenção da cultura, né? A gente pode usar esse termo, não acho o melhor termo, mas é uma forma de redenção da cultura, quando a gente pega a arte e expressa algo belo, né? Quando a gente vai falar sobre isso. Mas não é o objeto do nosso estudo. Eu só quis fazer essa introdução porque o irmão, pelo Facebook, veio me fazer essa correção. Então, eu só quero deixar claro aí que vocês vão ver no futuro outras imagens, outros desenhos, mas não tem nada a ver, eu não quero passar mensagem nenhuma e tampouco tenho a intenção de expressar alguma realidade que o autor, o pintor da imagem, ele tenha tido ali a intenção de fazer. Então, isso é fruto de um pensamento um pouco menos trabalhado nesse sentido, porque entende que a arte ela não pode ser explorada no meio das reflexões teológicas. Então, não é esse o meu objetivo, e aqui eu estou demonstrando que não quebra o segundo mandamento do Senhor. Estou falando com os irmãos, porque ele envolve uma questão de coração. Quando fala sobre idolatria, envolve uma questão de coração, e não é o nosso objetivo aqui, nem é a nossa intenção ao demonstrar essas imagens. Tá certo? Então, vamos lá. Modo da revelação verbal de Deus. Vocês vão ver que eu vou falar sobre a doutrina da revelação verbal, e antes de eu falar sobre a doutrina da revelação verbal, eu preciso dar uma pincelada naquilo que a gente chama de revelação geral, que é a manifestação de Deus por meio da natureza, ou por meio da providência, ou por meio da consciência do homem, sobre a qual o Senhor se deixa conhecer, mas só que esse conhecimento é limitado. Esse conhecimento não é pleno ainda, ou não é pleno na revelação geral, talvez por causa dos efeitos noéticos da queda, talvez por causa da queda a gente não tenha condições de compreender aquilo que o Senhor quis transmitir de forma plena na revelação geral, que é a criação, os céus, né? Enfim, todas essas realidades. E não tem o objetivo de ter um caráter redentivo. A gente vai ver isso ao longo do tempo, mas só para fazer uma introduçãozinha aqui. Bom, então, a apresentação do nosso curso. Se Deus falou, nós temos que ouvir. Somos criaturas, fomos criados por Deus, o Senhor nos chamou à redenção, então que a gente ouça a sua voz. Esse é o objetivo desse curso, é ouvirmos a voz do Senhor, é entendermos aquilo que Ele quis revelar para nós e colocarmos em prática. Evidentemente que todo estudo ele leva à prática. Então, é que a gente ouça isso, os meios sobre os quais o Senhor optou por se revelar a nós, e também que a gente coloque em prática. O primeiro ponto aí que eu coloquei lá, vocês vão ver, teologia da revelação. Por que eu quis fazer esse link aí, eu colocar essa observação, teologia da revelação? Porque o próprio termo teologia, ele é inapropriado em certo sentido. Por quê? É impossível para nós, pesquisadores, para nós que estudamos, é impossível nós colocarmos o Senhor como objeto de estudo. Não temos como pesquisadores, colocá-lo num ambiente em que ele seja analisado, em que ele seja
verificado. Sendo isso uma realidade, que é impossível que ele seja verificado dessa natureza, nós só podemos fazer teologia, nós só podemos entender um pouco a respeito de Deus segundo aquilo que ele quis descortinar. Então, o termo teologia, nós temos que ter essa compreensão. Não é o estudo de Deus, mas é o estudo daquilo que o Senhor quis revelar. Então, o objeto de estudo, agora a gente já tem uma noção mais clara. Eu não consigo pegar o Criador dos céus e da terra, aquele que nem os céus dos céus pode conter, e colocá-lo como objeto de análise. Isso é impossível. Então, nós temos que compreender que fazer teologia, estudar teologia, é estudar aquilo que ele nos deixou para que nós analisemos e aprendemos. Então, esse termo ele é um pouco inapropriado nesse sentido, que nós só podemos fazer teologia enquanto nós entendemos que fazer teologia é fazer análise daquilo que ele descortinou, daquilo que ele revelou. E aí nós vamos poder, então, compreender um pouco melhor a respeito dessas grandezas do Senhor. E aí eu já coloquei aí, a gente vai estudar a revelação geral um pouquinho só, brevemente, porque não é objeto do nosso estudo, e aí, de forma mais aprofundada, a revelação especial, nós vamos estudar a fundo, detalhadamente nas aulas que nós teremos adiante. Tá? Aí, definindo os contornos do problema e o objeto de estudo. Exatamente isso que eu quis mencionar aqui. Existe um problema. Nós, como pesquisadores, precisamos conhecer a respeito de um objeto, vamos colocar assim, uma palavra chula, né? Porque a gente está tratando do Senhor, mas nós precisamos compreender, como pesquisadores, precisamos compreender a respeito de algo. O Senhor não tem como ser compreendido nesse sentido. Então, é um problema aí. E aí, qual que é o meio pelo qual nós vamos conhecer? Aquilo que ele deixou ser revelado para que a gente conheça, para que a gente o conheça. E aí a gente vai ver que a revelação geral, ela tem um aspecto muito amplo, de forma que alcança toda a humanidade tem um conhecimento de Deus por meio da revelação geral, e a revelação especial ela já tem um aspecto mais restrito, somente aqueles que correspondem em fé, conhecem as Escrituras, somente aqueles que têm essa correspondência, tanto cognitiva quanto também em fé, eles vão entender e vão ter acesso a essa revelação geral. E aí estão os modos da revelação verbal, que eu vou tratar um a um ao longo dessas disciplinas, dessas aulas que nós teremos. Mas já antecipando um pouquinho aqui, eu vou falar sobre teofania, que é a manifestação com fisicalidade do Senhor, temporária, imediata. Nós vamos falar sobre a profecia, e aí tem os sonhos, visões. A gente vai ver o texto claro, falando que o Senhor ali para de se manifestar de forma teofânica, e ele então dá continuidade agora às suas manifestações predominantemente, não é cessou de forma completa no momento em que nós vamos ler o texto de Deuteronômio, mas predominantemente ele vai se manifestar agora por meio da profecia, seja ela por meio de sonhos, seja ela visões, aspectos subjetivos do coração, operação compulsiva, nós vamos analisar também ao longo do nosso curso, é a revelação em Jesus Cristo. Então, vamos lá. Primeiro, um conceito de revelação. Opa, vou voltar aqui. É o ato divino pelo qual o Senhor se dá a conhecer os homens. Revelação, né, que é a nossa disciplina, é o ato divino, ou seja, ele se descortina para que a gente o conheça. Essa revelação ela tem nascedouro em Deus. É ele que optou se descortinar para que a gente o conhecesse. Exemplo do que eu quero dizer aqui. Se em Adão e Eva, eles já tendo um certo conhecimento de Deus, eles, ao caírem, se o Senhor quisesse se retirar ali e não manifestar o seu conhecimento, aquilo que ele quis deixar conhecer a respeito da redenção,
nós não teríamos nenhuma condição de ter nenhum tipo de conhecimento a respeito de Deus. Então, a procedência do conhecimento de Deus, ela procede do Senhor, para que a gente tenha essa capacidade de descobrir um pouco dele. O objeto a ser revelado, né, para que é destinado é o ser humano, e o objetivo é mostrar quem Deus é, a sua natureza, o seu caráter, a sua vontade, a sua criação, a redenção, mas demonstrar também, por meio dos conceitos bíblicos, um pouco da antropologia humana, como o homem é, de fato, segundo as Escrituras. Tá? Então, vamos caminhar um pouquinho, senão a gente não chega lá. Então, revelação geral, eu acho que já ficou um pouco claro a respeito do que é. Um slide à frente vai mostrar o que é revelação geral, mas se a gente puder abrir o Salmo 19, fica mais claro que nós compreendemos. Se você puder, então, abre o Salmo 19 aí, e aí nós vamos ler alguns versos, e nesses versos vai ficar muito claro a manifestação que o Senhor ele dá a si mesmo por meio da natureza. Ele dá a se conhecer por meio da natureza. Ele se dá também a conhecer por meio da providência e por meio do testemunho interno. Enfim, essa é uma maneira que o Senhor faz com que todas as pessoas tenham um conhecimento dele. É diferente daquela revelação especial que nos foi concedida, porque nós conhecemos tanto a Escritura, quanto conhecemos também o Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou pular esse slide e eu já vou direto para a revelação geral. E aí está Salmo 19, aí eu coloquei de 1 ao 2 só, mas eu vou ler alguns versos aqui. O texto bíblico fala assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha o que está falando. A criação dos céus, quando nós olhamos para os céus, apesar de nós vivermos aqui numa selva de pedras, e muito pouco nós olhamos para o céu, para a criação, quando o ser humano ele olha para o céu, ele olha para a obra de criação do Senhor, isso há uma proclamação ali. Deus está proclamando algo. Ele está proclamando a glória do Senhor, e lá em Romanos a gente vai ver que ele está proclamando a sua divindade, seus atributos invisíveis, mas ele está proclamando a glória do Senhor e as obras de suas mãos, e o firmamento anunciando as obras de suas mãos. Isso tem uma aplicação prática para as nossas vidas, para o nosso evangelismo, para a nossa pregação. Você pode estar pensando assim, mas o que eu tenho a ver se eu olho para o céu e o céu está aí proclamando a glória do Senhor? Isso tem algo prático na nossa vida, porque nós, então, temos que admitir um primeiro preceito aqui. Qual que é esse primeiro preceito? Que todo mundo, em certa medida, tem o conhecimento de Deus. Todo mundo. Aquele índio lá na tribo não alcançada ainda pelo evangelista, ele tem o conhecimento de Deus. Entretanto, o que ele faz com esse conhecimento de Deus é que é o problema. E aí está no livro de Romanos, nós vamos ver, se Deus permitir, até o término dessa aula, nós vamos conseguir chegar lá. Mas o que eu quero demonstrar, primeiro, a criação proclama a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão. Agora, a temporalidade, o tempo que nós estamos, o kairos, né, como foi dito hoje na devocional, o kairos, o tempo, olha lá, um dia discursa o outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, está vendo que não há proclamação do evangelho nesse sentido, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz. Está vendo como é que a revelação geral ela se dá por meio da natureza? Que todo mundo tem um certo conhecimento, um certo entendimento de que existe um Criador. Não entende, entretanto, que esse Criador é redentor. Não entende, entretanto, que esse Criador morreu por ele na cruz. Mas todo mundo, inclusive aquelas tribos não alcançadas ainda, tem, em certa medida, a revelação, o certo conhecimento de Deus
ao ponto que a torna indesculpável. Essa que é a grande questão, por isso que eu falei que existia um aspecto prático nessa questão da revelação geral. A revelação geral, ela causa isso. Ela causa isso. O quê? O ser humano, ele tem um conhecimento de Deus e isso o torna indesculpável. Entretanto, quando é pregada a mensagem do Evangelho ali, ela corresponde em fé, ela tem o conhecimento agora de uma revelação especial, mais específica, que é a palavra do Senhor, é a própria pessoa de Cristo Jesus. E aí, então, sim, ela tem acesso ao plano redentor do Senhor, e aí ela pode crer, e aí ela pode ser salva. Tá bom, meus irmãos? Então, para vocês verem que há uma questão prática nisso. Eu só coloquei aí os outros 2 pontos, que a revelação geral ela se dá por meio desses três pontos. Ou ela é por meio da natureza, ou ela é pela consciência, que é impressa no coração daqueles que não conhecem o Senhor ainda, ou ela é por meio da providência. Aí eu pus os textos aí, eu não vou ler, senão a gente não vai ter tempo de debater tudo aquilo que nós temos que debater nessa primeira aula. Então, olha lá, aspectos da revelação geral, a gente ainda está na parte introdutória, a gente ainda nem chegou no que eu pretendo dar hoje, a gente está na parte introdutória, porque a nossa disciplina é revelação especial, é revelação, os modos de revelação verbal, a gente vai chegar lá ainda. Tem um alcance universal, porque alcança toda a humanidade. Toda a humanidade tem um conhecimento de Deus. Toda a humanidade tem, em certa medida, um conhecimento do nosso Redentor, mas não o conhece como Redentor. O conhece como Criador, reconhece que existe até os ateus, eles têm um conhecimento de que existe um Deus, ainda que eles venham sufocar isso, nós vamos ver isso no texto de Romanos, capítulo 1, eles venham sufocar isso, eles venham trocar a glória do Senhor para aquilo que foi criado, mas todos têm um conhecimento por parte do Senhor. Algo que é interessante na revelação geral é isso aí, ó. A revelação geral, ou seja, as leis da física, as leis científicas, elas são tão infalíveis quanto a revelação especial, porque tem o mesmo autor. Quem criou as leis que foram descobertas pelos homens da ciência é o mesmo que criou e que revelou as Escrituras, que inspirou o homem para que ele escrevesse a Escritura, que apareceu para o homem, anunciou os seus desígnios, sua vontade para que ele escrevesse as Escrituras. Então, os dois, eles não são concorrentes. Ciência e religião, então, não são concorrentes, eles não são contrastantes, eles são concorrentes, eles caminham juntos. Eles caminham juntos. Eu não estou aqui advogando teorias como o evoteísmo, que é a criação por meio da evolução. Não estou advogando isso. Estou falando que a ciência, quando ela é devidamente comprovada, ela é apenas uma revelação daquilo que o próprio Senhor mesmo deixou o homem conhecer no aspecto da revelação geral. Se tiver alguma dúvida, anota aí, que logo, logo a gente vai ter a oportunidade de responder. Ela não é suficiente para salvar o pecador. Está vendo? Nós vamos ver no texto de Romanos, capítulo 1, como eu falei. E ela torna o homem indesculpável, porque ele troca a glória de Deus, os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder, a sua divindade, eles trocam isso para adorar outros deuses. Seja a si mesmo, e geralmente o ateu ele adora a sua racionalidade, o si mesmo, seja uma idolatria em termos de adorar uma outra pessoa, ou até adorar algo que é inanimado, né? Isso lá em Isaías 44 fala da loucura da idolatria. Da mesma árvore, um homem aquece a sua casa, na mesma árvore ele faz uma estátua e ali ela adora essa estátua. Enfim, a gente vai ver que isso, os aspectos da revelação geral aí, tornam o homem indesculpável. Então, uma distinção, segundo o Warfield,
é essa. A primeira, qual? Revelação geral, ela é dirigida de forma geral a todas as criaturas inteligentes. E, portanto, ela é acessível a todos os homens. Então, todo mundo tem um conhecimento dela. A outra se dirige a uma classe especial de pecadores. Quem são esses pecadores? Nós que ouvimos a mensagem do Evangelho, que lemos as Escrituras, que tivemos um encontro com o Senhor, nós tivemos acesso a essa revelação especial. Nós tivemos acesso a essa revelação que foi descortinada apenas, ou é descortinada apenas uma classe especial de pecadores, aos quais Deus quis tornar conhecida a sua salvação. A primeira tem em vista localizar e suprimir a necessidade natural das criaturas quanto ao seu conhecimento de Deus, aquele senso divinitatis, Calvino vai chamar isso de senso divinitatis. Todo ser humano tem um senso de que existe um divino, ainda que ele suprima isso, mas todo ser humano ele tem esse senso aí eu estou só usando um termo de Calvino, mas todos os reformadores falaram isso, tá? Pensam isso, e antes dos reformadores também. E que tem esse senso divino, isso se dá por causa da revelação geral, como eu falei, e a outra, né, a revelação especial, é resgatar do seu pecado e suas consequências, pecadores escravizados e deformados, pessoas que estavam entregues, né, às suas próprias sortes. Então, a revelação especial ela tem esse intuito de resgatar o ser humano por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, olha lá, a primeira pergunta que eu faço para os irmãos, e que eu faço de reflexão, porque tem um aspecto prático, tem um aspecto que envolve a nossa própria vida, na nossa cosmovisão, como eu vou pregar, para quem eu vou pregar, por que eu tenho que pregar até o confim da terra, é isso. Podemos conhecer a Deus a parte das Escrituras? Ou seja, fora as Escrituras, se eu nunca tivesse visto as Escrituras, eu podia conhecer a Deus? Nós já aprendemos aqui, segundo o Salmo 19, e os outros textos que nós grafamos lá, Romanos, capítulo 2, e Atos dos Apóstolos, e outros textos também, que nós podemos conhecer o Senhor. Então, toda criatura, todos os seres humanos que foram criados, têm, em certa medida, um conhecimento de Deus. O problema é que ele não tem um conhecimento específico de Deus, que é o conhecimento que gera arrependimento e fé, que gera regeneração. Precisa de uma atuação do Espírito Santo. Aí, ó, esse conhecimento que todo ser humano tem, que é a parte das Escrituras, gera redenção? Esse conhecimento, ele não gera redenção. E aí a gente vai ver aqui, olha aqui, ó. Aí eu coloquei o entendimento reformado, como nós falamos na live, né? O nosso estudo ele é baseado numa teologia reformada, então, aqui, isso porque tem outras teologias, outras pessoas que pensam de forma diferente, então eu sou bem honesto aqui, tem outras pessoas que entendem de forma diferente. Pelo texto bíblico, você vai ver claramente, é isso que eu estou falando, mas tem outras pessoas que entendem de forma diferente, e nós respeitamos que entendam de forma diferente, apesar de não concordarmos, tá? Olha lá, como resultado da entrada do pecado no mundo, deixa eu ver só como é que, deixa eu ver isso. A escrita de Deus na natureza ficou muito obscura. Tá vendo aqui essa definição eu tirei desse livro aqui, ó, de teologia sistemática? Olha lá, como resultado da entrada do pecado no mundo, a escrita de Deus na natureza ficou muito obscura. Além disso, o homem foi atingido pela cegueira espiritual e assim está privado da capacidade de ler corretamente aquilo que Deus originalmente escreveu com clareza nas obras da criação. Então, Luiz Berkhoff escreveu isso aí. Em sua revelação sobrenatural, ele tornou a publicar verdades da revelação natural, tá vendo? Então, ele está falando assim, que na revelação especial, nos modos de conhecimento do Senhor, que ele se deu a conhecer por meio das Escrituras e da pessoa de Cristo Jesus, ele torna a publicar verdades que são da revelação geral. A gente vai ver isso com mais tempo. Ele providenciou cura para a cegueira espiritual do homem na obra da regeneração e santificação, incluindo iluminação espiritual.
Então, o entendimento que nós temos, segundo as Escrituras, mas alinhado com a teologia reformada, que adveio da reforma protestante, é que, por mais que todo ser humano tenha um conhecimento de Deus por meio da revelação geral, esse conhecimento ele não gera redenção. É necessário que a pessoa ela seja regenerada do seu coração, ela ouça a mensagem do Evangelho. Tendo ouvido a mensagem do Evangelho, então, ela vai corresponder em fé, porque o Senhor já vai ter operado no seu coração. Ela se arrepende, responde em fé, e aí ela é justificada e entra no iter, na ordem salutos, ou ordem de salvação, tá bom? Aí que é dado, segundo esse desenvolvimento, desencadeamento lógico da ordem de salvação. Então, meus irmãos, eu vou parar a gravação aqui agora e eu vou abrir um tempinho para as nossas perguntas. Um minutinho só.